Olá pessoal, sou Lucas Maciel, advogado e professor, e aqui é o canal em que nós discutimos temas do universo do direito. Antes de eu falar do tema de hoje, quero convidar você a se inscrever no nosso canal, ative o sininho também, deixe seus likes, comentários e se inscreva nas nossas redes sociais. Nós vamos falar hoje sobre um tema relacionado ao direito do trabalho e o autismo. Acompanhe o nosso vídeo. Roda a vinheta, João. Bom pessoal, como nós introduzimos, o nosso vídeo de hoje vai ser um tema muito interessante que nós vamos falar sobre a questão do direito do trabalho e também aspectos relacionados ao autismo. Então é interessante, né, que o TEA é um transtorno e que muitas vezes acaba impactando nas famílias, né, de uma certa forma, principalmente nos pais, que acabam aí tendo algum tipo de prejuízo na sua dinâmica, no seu cotidiano na vida. E isso aconteceu num caso aqui interessante que o TST julgou recentemente, relacionado a uma mãe que observou que o filho tinha algumas situações, algumas questões que o tornavam um tanto quanto aí necessitados de algumas intervenções, porém não sabia exatamente qual era o diagnóstico. E após algumas análises, foi determinado que essa criança tinha o TEA. E a partir daí, essa mãe começou a enfrentar muitas dificuldades no ambiente de trabalho. Exatamente porque em alguns momentos ela tinha que se ausentar, obviamente que sempre levava o atestado e essas horas eram abatidas do seu controle de jornada, né? Então tinha banco de horas, mas mesmo assim a empresa não se sentia muito à vontade com ela pelo fato dela estar em alguns momentos se ausentando para acompanhar o filho nesse tratamento em que ele estava sendo submetido por causa do TEA. Ocasião em que, depois de algum tempo, ocorreu aí a demissão dela e, em decorrência disso, ela ajuizou uma ação judicial dizendo que a demissão dela decorreu do fato de que ela havia informado para a empresa que ela tinha um filho autista. Diante dessa situação, então, ela entrou pelo Poder Judiciário e o Judiciário confirmou que, evidentemente, isso não pode acontecer. A postura adotada pela empresa é uma postura muito equivocada e condenou a empresa ao pagamento de danos morais, exatamente por ter realizado esse tipo de demissão em decorrência do fato do filho dessa ex-empregada ser TEA. Isso é uma situação muito complicada e por esse motivo que eu resolvi fazer esse vídeo aqui e vou comentar com vocês aqui o que foi a base do julgamento desse caso, para que você possa ter aí conhecimento e, obviamente, servir como uma baliza, tanto para os pais atípicos quanto para os empregadores, que há que se ter inclusão efetiva, não só simplesmente uma inclusão apenas formal. Contratada desde 2019, a trabalhadora era mãe de um menino de 3 anos quando ajuizou a ação. Segundo relatou, o filho apresentava comportamentos que motivaram consultas e exames médicos, e as ausências ao trabalho eram comunicadas à empregadora e compensadas por meio de banco de horas. Em 22 de janeiro de 2024, a criança recebeu o diagnóstico de autismo. O laudo foi entregue à empresa no dia 29 do mesmo mês. No dia seguinte, a empregada participou de uma reunião fora do local de trabalho, na qual lhe foi proposta a adoção da jornada 12/36. Ela informou que avaliaria a sugestão. Em 31 de janeiro, após chegar atrasada e apresentar declaração de comparecimento como acompanhante do filho em consulta médica, foi comunicada da dispensa. O juízo de primeira instância reconheceu o caráter discriminatório da demissão e condenou a empregadora ao pagamento de R$ 3.000 por danos morais. A decisão foi mantida pelo TRT da 2ª Região. Na audiência, o representante da empresa admitiu que a trabalhadora foi dispensada porque, entre aspas, estava atrapalhando a equipe e que suas faltas provocavam sobrecarga aos demais colegas. Para o TRT da 2ª Região, a situação caracterizou o abuso do poder empregatício. Após esse julgamento realizado pelo TRT da 2ª Região, a empregada tentou recorrer novamente para a outra instância, que é o Tribunal Superior do Trabalho, e lá chegando o TST manteve a condenação em R$ 3.000, não entendeu necessária a majoração desses valores de danos morais. Independentemente de qualquer situação envolvendo o valor, se ele é devido, não é devido, se o valor é alto ou é baixo, o importante é o caráter educativo dessa condenação.
É importante que toda a coletividade de pessoas entenda a importância da inclusão e esse tipo de decisão tem um caráter pedagógico extremamente importante. A partir de decisões como essa, os empregadores terão uma outra forma de pensar e não tratar o empregado dessa forma. A mãe não estava chegando atrasada porque ela queria ou porque ela estava com desídia, e sim por uma necessidade familiar. E a empresa deveria ter tido uma consideração maior a respeito dessa questão. E isso não estava causando prejuízo porque estava sendo descontado do banco de horas dela. Então esse tipo de fala, né, do representante da empresa, ainda mais numa audiência pública, né, como é a audiência trabalhista, isso gera toda uma perplexidade e uma situação constrangedora que não pode acontecer. Então essa decisão tem um caráter pedagógico importante, essa inclusão efetiva, e o judiciário tem um papel importante nisso. Então vamos torcer que essas situações não voltem a ocorrer e que, se ocorrendo, que o judiciário tenha aí uma imposição firme, correta, aplicando as punições para o empregador que age dessa forma discriminatória. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Ficamos aqui à disposição para outros esclarecimentos. Até mais.